Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 16. Foi você que pediu um inquisidor? E desta vez, porque o capítulo é demasiado extenso, vou dizê-lo em 2 vídeos, porque fica capítulo 16 primeiro e depois capítulo 16 segundo. Então este título: foi você que pediu um inquisidor? O texto é precedido de uma introdução que diz assim: no dia 10 de novembro de 2007 estive na cidade de Évora, por convite da Biblioteca Pública Municipal, a participar numa conferência sobre intolerância e obscurantismo. Das 4 comunicações iniciais confiadas a outras tantas pessoas, só uma delas mulher, coube-me a mim abordar sobretudo a vertente Igreja e Inquisição, o que fiz num misto de dor e de alegria, e como um menino no meio de doutores. Fui o último a falar por imposição da ordem alfabética. Pude constatar que as 3 comunicações que precederam a minha foram desenvolvidas como era previsível e certamente desejável, mas sob o ângulo académico. O público presente também era maioritariamente desse meio. Faltaram os estudantes. Vê-se que a temática não os terá seduzido, ou que o preconceito os terá impedido de participar, para seu prejuízo e de toda a sociedade que eles já são e que amanhã integrarão porventura em lugares de maior responsabilidade. Entre os presentes também se encontrava um padre jesuíta, muito interventivo no debate que se seguiu às comunicações. Esteve do princípio ao fim e não deixou de comentar com alguma ironia também a minha intervenção. Veio cumprimentar-me no final, um gesto que me sensibilizou. A minha intervenção foi a única que não se quedou pelo ângulo académico. Não me agrada navegar só por aí, embora seja necessário que alguém o faça. Tenho para mim que, se não nos dirigimos à pessoa no seu todo, de que adianta falar? Nós, os seres humanos, não somos apenas razão, somos emoção, somos corpo, seres historicamente situados, com necessidades e aspirações, políticos, capazes de sim e de não, de fidelidade e de traição à verdade, militantes de causas e ou cúmplices de grandes crimes. E por isso, quando sou convidado a intervir aqui ou ali, procuro que a minha fala, sem perder de vista o nível académico, seja sobretudo profética, insira-se por inteiro na minha missão presbiteral de evangelizar os pobres. E isso faz toda a diferença, porque é uma fala que mexe com a pessoa toda, não apenas com a sua razão. Interpela, desassossega, incomoda, alegra, desinstala, desperta o ser humano que somos e que quase nunca temos coragem de assumir, porque ser homem, ser mulher é difícil, muito difícil, martirial. E neste nosso tempo da globalização do grande capital é mesmo duélico. Pode-se acabar na cruz, como Jesus, ou na fogueira da Inquisição, como Giordano Bruno. E nem sempre, ou quase nunca, estamos disponíveis para nos assumirmos como seres humanos até ao fim. E essa é a nossa perdição e fonte de muito mal-estar, que depois nos leva a recorrer a fármacos e a psiquiatras. Foi você que pediu um inquisidor? Este título que dei à minha comunicação já indicava por onde iria conduzir a minha reflexão. No final,
Mesmo quem estivesse incomodado, dificilmente poderia deixar de me dar razão. A incomodidade vem da verdade. Por isso, é uma incomodidade que nos faz livres ou desencadeia ódios dentro de nós. Não conhece o meio termo. Partilho aqui o essencial da minha comunicação que levei escrita e li. Falta-lhe, é claro, a acutilância da voz, a força do meu olhar e da minha convicção nos olhos de cada um dos presentes, os sublinhados aqui e ali, e os acrescentos que sempre estão disponíveis, que sempre me saltam na hora, por força do sopro ou espírito que anda por ali, onde 2 ou 3 estão disponíveis para se deixarem humanizar, recriar, libertar. Nunca deixo de lhe estar atento. E essa é outra postura que faz toda a diferença, porque só palavras leva-as o vento, são ruídos como o dos tímbalos ou sinos. Não tocam o coração, muito menos o mudam. Isso já é obra, ação do Espírito, e eu mais não quero do que ser voz do Espírito. Nessa medida é que as pessoas que me escutam se tornarão mais humanas, mais pessoas, mais livres, mais sororais, fraternas. Fiquem então com o texto escrito da minha comunicação, mastiguem-na e conversem-na com mais alguém. Eis 1. Foi você que pediu um inquisidor? Uma igreja como a católica, à qual pertenço, na incómoda, mas fecunda posição de presbítero dissidente dentro dela, não fora dela, que foi capaz de criar e criou a Inquisição na pessoa do Papa Gregório IX, ano 1231, depois o Imperador Frederico II, 11 anos antes, ano 2220, ter decretado, por ocasião da sua coroação, que a heresia, então olhada como doença contagiosa, deveria ser castigada com a morte na fogueira, só pode ser uma igreja que tem de ser vomitada e pisada pelos homens e mulheres com entranhas de humanidade. Tal como se faz, e a ela, por maioria de razão, se deverá fazer ao sal, que perde a força de salgar e de anticorrupção. 2. É de Jesus o de Nazaré, o mesmo a quem o grande inquisidor da lenda de Dostoiévski, no final de um extenso monólogo com sabor a comunicado, alguma vez o inquisidor é capaz de dialogar? Pede que se vá embora de vez, que deixe a sua igreja orientar, governar, dirigir as consciências dos povos, de harmonia com o evangelho dele, mas devidamente corrigido, alterado, tropedeado no essencial por ela, ou ele, o grande inquisidor, ou então ele, o grande inquisidor, ver-se-á obrigado a ter de o mandar matar outra vez. 3. É claro que Jesus não diz aquilo diretamente da Igreja Católica Romana, que ao tempo ainda não existia. E quando surge como o rosto romano que hoje tem, não é nele que se inspira, nem é nele que tem o seu fundamento, mas no Império Romano de Constantino, um assassino compulsivo que se faz batizar no final da vida e que quando viu que não podia unificar o Império sem os cristãos, sobretudo sem o seu Cristo e sem os seus dirigentes maiores, habilmente ligou-se a ele e a eles, fez do Cristo crucificado deles o Deus do seu Império e a eles comprou-os com benesses e privilégios que ainda hoje perduram em muitos países do Ocidente, Portugal incluído. O que é concordata, senão um acordo entre Estados, o do Vaticano e o português, com concessões e favores de parte a parte? 4. Aquilo que Jesus diz de ser lançado fora e pisado pelos homens não é diretamente da Igreja, mas do sal, que ela deve ser na terra.
vós sois o sal da terra. Ora, se ao sal que perde a força de salgar e de anticorrupção se há de deitar fora para ser pisado pelos homens, a Igreja sal da terra, que se cria e mantém e pratica, que cria, mantém e pratica a Inquisição, ainda está hoje aí sob outros nomes, nomeadamente o da Congregação para a Doutrina da Fé, que o diga, por exemplo, o nosso querido teólogo Leonardo Boff, é o que no mínimo também se lhe há de fazer, que está lá fora. 5. E Jesus avança a justificação para uma tal postura, porque o sal que perde a força nem para a esterqueira serve. O mesmo se há de dizer da Igreja, que assim se comporta, nem para a esterqueira serve. 6. É dura esta minha linguagem, não falta quem me acuse, mas olhem que só quem não sabe que amar é criar, recriar, salvar, redimir, tornar belo o que se tornou horrendo, luz o que se tornou treva, alimento o que se tornou veneno, ternura o que se tornou ódio, misericórdia o que se tornou violência, vivo o que se tornou morto, fonte de água límpida o que se tornou estagnação, é que dirá tal coisa desta minha linguagem. 7. Porque eu amo entranhadamente a Igreja, esta Igreja que sou e que me fez seu presbítero, com o mesmo amor com que Jesus a ama e com que me experimento amado por Deus, a Ave Mãe, que assim falo dela. O que é horrendo não são estas minhas palavras, horrendo de causar vômitos e gerar ateísmo generalizado, é uma Igreja assim, criadora de inquisições e de inquisidores, séculos e séculos a fio. É o fim da primeira parte deste capítulo 16 de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto, e até já.